Você abre o mapa no celular e em menos de um segundo, um ponto azul acende exatamente em cima de você. Não importa se você está numa cidade, no meio do oceano ou perdido numa estrada de terra, ele sabe onde você está, com poucos metros de precisão. A gente usa isso o dia inteiro sem pensar. Mas pare por um segundo e pergunte: como exatamente esse ponto sabe onde você está? A resposta começa a 20 mil quilômetros daqui. Bem acima da sua cabeça, agora mesmo, dezenas de satélites cruzam o espaço a mais de 10 mil quilômetros por hora. São eles que fazem aquele ponto azul acender. Mas aqui vem a primeira surpresa, e ela contradiz tudo o que a maioria das pessoas imagina. Quase todo mundo acha que o celular conversa com os satélites, que ele manda um sinal para cima perguntando onde eu estou. Está errado. Seu celular nunca fala com nenhum satélite de GPS. Ele só escuta. É uma rua de mão única. Os satélites transmitem. O mundo inteiro apenas recebe. Seu telefone é um ouvinte silencioso. E isso muda a pergunta por completo. Se o seu celular só recebe e nunca pergunta nada, como é que ele descobre a própria posição sozinho, só ouvindo? A resposta é uma das ideias mais elegantes da engenharia moderna. E tudo, absolutamente tudo, depende de uma única coisa: tempo. Cada satélite faz basicamente uma coisa. Fica repetindo sem parar uma mensagem que diz: eu sou o satélite tal, e neste exato instante são tais horas. Essa mensagem viaja até você na velocidade da luz. E aqui está o truque. Se o seu celular sabe a que horas a mensagem saiu e a que horas ela chegou, ele sabe quanto tempo ela levou na viagem. E tempo na velocidade da luz vira distância. A luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. Então, se a mensagem levou, digamos, 7 centésimos de segundo para chegar, o celular calcula: esse satélite está a cerca de 20 mil quilômetros de mim. Repare, ele não sabe a direção, não sabe para que lado. Ele só sabe uma coisa: a distância até aquele satélite. Mas saber só a distância até um satélite é quase inútil. Pense assim: se você sabe que está a 20 mil quilômetros de um satélite, você pode estar em qualquer ponto de uma esfera gigante ao redor dele. Em cima, embaixo, dos lados. Bilhões de lugares possíveis, todos à mesma distância. Um satélite sozinho não te localiza. Ele só desenha uma bolha de possibilidades. Então o celular escuta um segundo satélite. Agora você está sobre a esfera do primeiro e sobre a esfera do segundo ao mesmo tempo. E duas esferas que se cruzam não se tocam num ponto. Elas se cruzam num anel inteiro. Melhorou. De bilhões de lugares você caiu para um círculo. Mas ainda não é um ponto. Falta apertar mais. Entra o terceiro satélite e com ele uma terceira esfera. 3 esferas que se cruzam ao mesmo tempo se encontram em apenas 2 pontos. E um desses 2 pontos costuma ser um lugar absurdo, flutuando no espaço ou correndo longe da Terra, fácil de descartar. Sobra um único ponto na superfície do planeta. É você. Esse método tem nome: trilateração. E repare que ele não usa ângulos nem direções, só distâncias que se cruzam. Por isso não é a mesma coisa que triangulação, apesar de quase todo mundo confundir. Com 3 distâncias no papel, o seu lugar no mundo já está resolvido. Só que existe um problema escondido nessa conta, e é um problema enorme. Lembra que tudo depende de medir o tempo de viagem do sinal. Para isso funcionar, o relógio do seu celular teria que estar perfeitamente sincronizado com os relógios dos satélites, na casa dos bilionésimos de segundo. Só que os satélites usam relógios atômicos que custam uma fortuna e são do tamanho de uma mala. Seu celular tem um reloginho de quartzo baratinho. Ele nunca vai estar tão certo assim. E é aqui que mora a jogada mais genial de todo o sistema. Em vez de exigir um relógio perfeito no seu bolso, o GPS usa um satélite a mais. Com um quarto satélite, o celular tem equações demais para a conta fechar com o relógio errado. E isso deixa ele resolver, ao mesmo tempo, onde você está e que horas são de verdade. O quarto satélite conserta o seu relógio de graça. Por isso, o GPS precisa de 4, não de 3. Então, tudo desemboca nos relógios lá em cima. Cada satélite de GPS carrega vários relógios atômicos, os medidores de tempo mais precisos que a humanidade já construiu. Eles marcam o tempo contando as vibrações de átomos e erram menos de um segundo a cada milhões de anos.
Não é exagero de engenharia. É a única forma de o sistema inteiro não desmoronar. E por que tanta obsessão com precisão? Porque na velocidade da luz, o tempo é implacável. Em um único nanosegundo, 1/bilionésimo de segundo, a luz percorre 30 centímetros. Ou seja, se o relógio de um satélite errar por 1/milionésimo de segundo, a sua posição pula 300 metros. Um errinho minúsculo no tempo vira um erro gigante no espaço. E é justamente por causa disso que o próximo problema quase derrubou o GPS inteiro. Aqui a história dá uma guinada que parece ficção científica. Os relógios atômicos dos satélites lá em cima não marcam o tempo no mesmo ritmo que um relógio idêntico aqui embaixo. Eles ficam adiantados, não por defeito, não por vibração, não por temperatura. Eles discordam do nosso tempo porque o próprio tempo lá em cima corre diferente. E quem previu isso, décadas antes do GPS existir, foi Albert Einstein. A relatividade de Einstein faz duas coisas com aqueles relógios ao mesmo tempo. E elas puxam em direções opostas. Uma tenta atrasar o relógio do satélite, a outra tenta adiantar. Para entender por que o GPS só funciona por causa da física mais estranha do século XX, a gente precisa olhar essas duas forças de perto. A primeira força é a relatividade especial. Ela diz que quanto mais rápido uma coisa se move, mais devagar o tempo passa para ela. E os satélites de GPS voam a mais de 14.000 km por hora. Nessa velocidade, o relógio lá em cima atrasa cerca de 7 milionésimos de segundo por dia em relação ao nosso. Movimento, sozinho, deixaria o GPS lento. Mas tem a segunda força, a relatividade geral. Ela diz que quanto mais forte a gravidade, mais devagar o tempo corre. E lá em cima, a 20.000 km de altura, a gravidade da Terra é bem mais fraca. Com menos gravidade puxando, o relógio do satélite anda mais rápido, cerca de 45 milionésimos de segundo adiantado por dia. As duas forças brigam e a gravidade ganha. Somando as duas, sobra um adiantamento de 38 milionésimos de segundo por dia. Parece nada, mas lembra, 1/milionésimo de segundo vale 300 metros. Sem corrigir isso, o seu ponto azul erraria a posição em mais de 10 quilômetros a cada dia. Em poucas horas, o GPS seria inútil. Então, cada satélite roda com o tempo já ajustado pelas equações de Einstein. O GPS não é só uma tecnologia, é a prova, funcionando no seu bolso, de que Einstein estava certo. Para que essa mágica aconteça em qualquer lugar do planeta, não bastam 4 satélites. O GPS mantém uma constelação de cerca de 31 satélites, distribuídos em 6 órbitas inclinadas, dando 2 voltas na Terra por dia. Eles são espalhados de um jeito calculado para cobrir o mundo inteiro, o tempo todo. A regra de ouro do desenho é essa. De qualquer ponto da Terra, a qualquer hora, você tem que enxergar pelo menos 4 satélites no céu. Na prática, quase sempre dá para ver de 6 a 12. É por isso que funciona no deserto, no mar e no meio do nada. Mas satélites tão precisos só continuam precisos se alguém aqui embaixo ficar vigiando eles sem parar. Porque um relógio atômico, por melhor que seja, escorrega um pouquinho com o tempo, e a órbita de um satélite muda de leve com o empurrão do Sol e da Lua. Por isso existe um segmento no chão, uma rede de estações espalhadas pelo mundo que fica escutando cada satélite dia e noite, medindo o erro de cada relógio e a posição real de cada um. Uma base de comando central junta tudo isso e várias vezes por dia manda para os satélites uma correção. Seu relógio está adiantado tanto, sua órbita está deslocada assim. O satélite passa a transmitir a sua própria posição e a sua própria hora já corrigidas. É por isso que o ponto azul continua certo. Sem esse povo invisível no chão, o céu inteiro sairia de sincronia. Mas nem toda a vigilância do mundo conserta um último inimigo: o caminho que o sinal percorre até chegar em você. O sinal do satélite não viaja pelo vácuo o tempo todo. Nos últimos quilômetros, ele atravessa a atmosfera, e ali ele desacelera de leve, de um jeito que muda com o clima e com o sol. Como tudo depende de medir tempo, esse atraso vira erro de posição. É um dos motivos de o ponto azul não ser perfeito. E tem um vilão pior que você já deve ter visto: a cidade grande.
Entre prédios altos, o sinal bate nas paredes de vidro e concreto antes de chegar em você, fazendo uma viagem mais longa do que a linha reta. O celular acha que o satélite está mais longe do que está, e o ponto azul começa a pular de um lado para o outro da rua. É o preço de morar num labirinto de espelhos. E é em parte para vencer esses erros que o seu celular faz uma coisa que quase ninguém sabe. GPS é só o nome do sistema americano, o primeiro a funcionar, e por isso o apelido pegou para tudo. Mas hoje o céu está cheio de constelações concorrentes: a Galileu, da Europa, a GLONASS, da Rússia, e a Beidou, da China. Seu celular não escolhe uma, ele escuta todas ao mesmo tempo. Quanto mais satélites de sistemas diferentes ele enxerga, mais rápido e mais preciso fica o seu ponto. E por que o seu celular acha a posição em segundos, enquanto um GPS antigo demorava minutos? Porque ele trapaceia um pouquinho. Usando a internet e as antenas de celular por perto, ele já baixa uma prévia de onde os satélites estão e um palpite da sua região. Chamam isso de GPS assistido. Quando os satélites entram em cena, metade do trabalho já está feita. Mas repare numa coisa que passou batido esse tempo todo. No fundo, o GPS nunca foi um sistema de localização. Ele é um sistema de tempo. Tudo o que ele faz é espalhar, do céu, a hora certa com uma precisão absurda, de graça, para o planeta inteiro. A sua posição é só uma conta que se faz em cima desse tempo. E acontece que hora certa e perfeita é uma das coisas mais valiosas do mundo moderno. As bolsas de valores usam o tempo do GPS para carimbar a ordem de milhões de negócios por segundo. As redes de celular usam para sincronizar as antenas. A rede elétrica, os bancos, a internet, os data centers, todos dependem sem alarde desse pulso vindo do espaço. Se os satélites de GPS parassem hoje, não seria só o seu mapa que quebraria. Boa parte do mundo moderno perderia o compasso. Então, da próxima vez que aquele ponto azul acender no seu mapa, lembre do que está por trás dele. Uma frota de relógios atômicos voando a 20 mil quilômetros de altura, sinais viajando na velocidade da luz, 4 esferas invisíveis se cruzando exatamente sobre você, e as equações de Einstein rodando, silenciosas, para que tudo isso feche na conta. O mais bonito é o paradoxo no coração de tudo. Aquela coisa que parece existir só para responder onde você está funciona, na verdade, respondendo que horas são, para o mundo inteiro, ao mesmo tempo, sem parar. O ponto azul não sabe apenas o seu lugar. Ele é a ponta visível da máquina mais precisa de contar o tempo que a humanidade já colocou no céu.